E aí, pessoal, beleza? Deixar aqui uma pequena aulazinha explicativa para explicar melhor um pouquinho aquele conteúdo dessa última atividade. É uma atividade até pequena, fiquem bem atentos como é que dá para a gente resolver, tá? Veja só, vou esconder aqui a minha imagem e vou projetar aqui a tela, tá bom? Olha só, compartilhar aqui. A ideia da videoaula é a gente compreender melhor isso daqui, tá? Embora já tenhamos aulas referentes a este assunto aqui, nada melhor do que a gente estar dando uma olhadinha mais de perto, tem uma aula de reforço sobre essa parte aqui da PA, tá? Dentre os assuntos que a gente está vendo aqui da PA, a gente, basicamente, eu posso dividir esse assunto em duas partes, tá bom? Que é o termo geral da PA, a gente pode dividir em duas partes, tá? Que é o termo geral da PA, que é sobre isso daqui, que é sobre essas 5 questõezinhas aqui, bem simplesinhas, tá? Elas versam sobre o termo geral da PA. E o segundo é sobre a soma da PA, que a gente vai ver aí nas nossas próximas aulas. Claro, o assunto não se restringe só a isso, né? Ainda vamos ver PG, e claro, a PG também vai se dividir em duas partes, né? Vai se dividir no termo geral da PA e no termo geral da PG, e também na soma dos termos da PG. Vamos nos concentrar aqui apenas nesse primeiro tópico aqui. A gente vai se concentrar nesse primeiro tópico aqui, que é o termo geral da PA, e aí depois, na próxima semana, quando voltarmos às aulas presenciais, a gente vai ver um pouquinho sobre a soma da PA. Então, fica aí atento como é que a gente pode estar fazendo para poder resolver esse exercício aqui, tá bom? Vou começar logo de uma questão mais simples. Olha só para essa questão primeira aqui da atividade. Olha, quantos termos da PA? Aí ele mostra aqui a PA, né? Essa PA aqui tem 3 termos consecutivos. Está explícito. Tem o 5, o 9 e o 13. Depois os 3 pontinhos e vem o 37. O que essa PA está dizendo aqui? Ela está dizendo que o primeiro termo é 5 e que o último é 37. Mas que entre o 13, que é o nosso terceiro termo, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, ele está dizendo que entre o terceiro termo e o último termo, que eu sei quem é, que é o 37, existe uma gama de números que eu não sei quais são. Por isso que ele pergunta quantos termos essa PA tem. Ele já está afirmando que é uma PA, logo ela também possui uma razão, tá bom? Eu vou fazer uma questão parecida aqui com ela, vocês fiquem atentos, só que neste caso aqui eu vou colocar uma outra numeração, claro, né? Vou pôr outra numeração. Veja só como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu aqui ver se acho que esse diâmetro aqui de caneta tá bom, né? Então imagina o seguinte aqui, que eu tenha uma PA qualquer, tá? Eu vou chamar, na verdade, de P1. E aí vou colocar algumas numerações aqui para a gente tem que procurar entender como é que funciona esse negócio, né? Imagine aqui essa PA aqui, ó. Imagine aqui, ó. Ela vai começar do 1, depois do 3, 6, opa, perdão, não era essa que eu tinha em mente. 0, 3, 6, 9, pontinho, 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 sei lá, botar aqui, né? 300. Olha só. Bom, eu sei que essa PA ela tem 4 termos iniciais que me foram dados, um monte de outros números aqui nesse meiozinho aqui que não foi me dado, e o meu último termo lá que é 300. E em momento algum ele me falou quantos termos eu tinha aqui, quantos números eu tenho aqui. Quem disser que é 300 pode se enganar, não é? Aliás, se engana, não tem como ser 300 termos, até porque aqui entre o 0 e o 3 eu teria que ter o 1, o 2, entre o 3 e o 6 eu teria que ter o 4, o 5 e assim por diante.
Então, nada melhor do que você aplicar a formulazinha aqui para você saber quantos termos esse cara tem. Olha que eu tenho o último termo, que é 300, mas eu não sei que posição o 300 ocupa. Olha que o zero aqui é o meu primeiro termo, ele ocupa a primeira posição. O meu 3 aqui é o meu segundo termo, ele ocupa a segunda posição. O meu 6 aqui é o meu terceiro termo, ele ocupa a terceira posição. E o meu 9 aqui é o meu quarto termo, ele ocupa a quarta posição. Depois do 9 aqui viria o outro número, e esse outro número ocuparia a quinta posição, e assim sucessivamente. Mas sucessivamente até chegar no 300. E a pergunta é, esse 300 aqui, ele vai ser o meu A, o quê? Eu vou interrogar, né? Esse númerozinho pequenininho aqui, embaixo do A, nessa parte aqui, indica a posição que o número ocupa. Então, eu não sei quem é este A. Então, eu vou chamar ele, ó, essa partezinha aqui de baixo, eu não sei, né? Eu vou chamar de N. Eu não sei, eu vou chamar de N. Eu sei quem é o A. Eu sei quem é esse número todo, que é o 300. Eu também sei que eu trabalho com essa fórmula aqui, que a gente já viu, né? Ela foi desenvolvida por Gauss, vezes a razão. Ó. Lembra aí, este meu AN, o AN inteiro, tá? Significa meu último termo, que conhecemos, que é o 300. Temos o primeiro termo, que conhecemos, que é o zero. Mas não conhecemos a quantidade de termos. A razão não foi dada aqui, mas ela está implícita. Como a gente sabe, você pode obter a razão subtraindo o termo posterior pelo anterior, ou seja, você pode diminuir o seu sucessor pelo antecessor, desde que haja dois números consecutivos, né? Ó, repare, por exemplo, que o 3 menos 0 aqui é 3, isso faz com que minha razão seja 3. Ou você pode pensar que entre o 6 e o 3, 6 menos 3 também vai dar 3. Ou você pode pensar que entre o 6 e o 9, e o 9 menos 6 também dá 3, tá? Temos uma razão 3 positiva. Então a gente conhece, né? É só nós substituirmos aqui e pronto, a gente faz a continha, a gente chega na equação. Então, o meu AN, eu sei quem é, ele é meu último termo é 300. Ó. Então, eu vou copiar aqui 300. Ó. O meu AN é 300, que vai ser igual, beleza? O meu primeiro termo, que é zero, nesse caso aqui ele é zero, mais, olha a formulazinha aí, ó, eu não sei quantos termos tem, eu não sei. Então, eu vou repetir esse N, tá? Não sei quem é, menos 1. A gente já viu de onde essa fórmula veio, como foi que ela veio, né? Vezes a razão, que eu sei que é 3. Bom, tá aí a razão 3, é só a gente resolver esse carinha, né? O 300 aqui eu vou repetir. Esse zero aqui não vale nada, eu posso cancelar. O que eu vou fazer aqui é multiplicar esse 3 pelo n e esse 3 também pelo menos 1, tá? Quando eu multiplicar o 3 vezes o n, eu vou obter 3n. E quando eu multiplicar o 3 vezes o menos 1, eu vou obter menos 3. Tá vendo? Ó? Posso trazer esse 3 para cá, ó, sem prejuízo algum. Eu posso trazer ele para cá, tá bom? Ó? Então, ele vai ficar assim, ó. Eu tenho um 300, que já está desse lado, mais o 3, que veio lá do outro lado, trocando o sinal, igual a 3n. 300 mais 3 é 303, que é igual a 3n. Aqui eu posso inverter os membros sem nenhum prejuízo de sinal, tá? Posso fazer isso aqui. E a partir desse momento, eu vou dividir os dois membros por 3. Ou então, você pode passar de uma maneira mais rápida de entender, né? Você pode pegar esse 3 aqui e jogar embaixo do 300 em 3, deixando o n sozinho. Você vai fazer assim, ó, n vai ser igual a 303, que já está ali, dividido pelo 3. Então, n vai ser igual a 101, porque
303 dividido por 3 é 101. Isso quer dizer que naquela PA lá eu tenho 101 termos. Você observe que essa PA, o primeiro termo dela era 0, então, quando a gente colocou o A1 aqui, ele era 0, facilitou nossa vida. Mas se o A1 fosse 2, fosse 3, fosse 4, não teria problema nenhum. Você iria fazer conta desse 2, desse 3, desse 4, com esse menos 3 aqui, ia passar do outro lado, enfim. Ia ser uma equaçãozinha do primeiro grau, tranquilo, normal. Muitas vezes o que nos falta para entendermos numa PA é apenas a interpretação. Você entender de fato o que é o AN, o que é o A1, o que é o N e o que é o R. Então veja que essa questão aqui foi bem facinha, tranquila. Você vai chegar aqui nessa primeira questão e tentar ver aqui qual é a razão e resolver. Tá bom? A questão 2 também é bem simples. Ó, determine o primeiro termo de uma PA. Olha, você tem o sexto termo e você tem a razão. Pô, você tem tudo, né? Isso aqui é o primeiro. Se você tem um dos termos e você tem a razão, ora bolas, você tem tudo. Vamos pegar um aqui, vamos fazer uma genérica aqui. Isso aqui é uma questão bem tranquila, né? Imagina aqui que você tem uma PA, você só tem duas informações dessa PA, tá? Vou botar aqui pontinho, pontinho. Aí eu vou dizer aqui que a sua PA, sei lá, aqui é 7. Aqui é 7, pontinho, pontinho, pontinho. E lá na frente um certo AN, tá? Digamos que esse A7 aqui, vamos supor que esse A7 aqui seja o nosso quinto termo. É o nosso quinto termo, quer dizer que ele é o quinto aí. Então, atrás do 7, existe mais outros 4 termos, né? E aí eu te dou a razão, eu digo que a razão é 3. Ah, você tem tudo. Se você quiser, você não precisa nem de fazer continha. Olha só, o seu quinto termo não é 7? Vamos fazer aqui, ó. 1, olha. Isso aqui dá para fazer até sem conta. 2, 3, 4. Poxa, o quinto termo aqui vocês já sabem que é 7. Olha, e a razão é 3. Então, tem alguém aqui que somado com 3 deu 7. Oh, que difícil, né? Ó, 4. Tem alguém aqui que somado com 3 deu 4. Tem alguém aqui que somado com 3 deu 1. Ó, que somado com 3 deu 1 aqui. Só você fazer a continha reversa, né? Só você fazer a continha. Provavelmente esse cara aqui vai ser um número negativo. Vamos fazer a continha? Eu estou lhe dizendo que esse cara aqui que eu não sei, vamos dizer que é x, somado com a razão, que eu sei que é 3, olha só, ele tem que dar 1. Não é isso? Eu sei que a razão é 3. Ora, x vai ser igual a 1 que está do outro lado, passa o 3 para lá mudando o sinal. Ó. Então, você observa que o nosso x vai dar menos 2. Então, esse cara vai ser menos 2. A mesma coisa aqui. Você tem que encontrar um número que, somado com 3, dê menos 2. Não precisa nem mais de continha, né? Já que você pegou a ideia, não é o menos 5? Menos 5 mais 3, menos 2. Pronto. Tá aí. Eu já sei quem é não só o meu primeiro termo, que é o 5 aqui, ó. Esse 5, o menos 5 aqui é o meu A1. Eu tanto tenho o meu A1, como eu tenho o meu A2, como tenho o meu A3 e também como eu tenho o meu A4. Ela é bem boba mesmo, é só você seguir o padrão. Olha, questão boba, tá? Dessas questões que tem aqui, são muitas, a aula é um pouco curta, só para você entender como é que funciona a fórmula. Eu vou fazer só mais uma parecida com a quarta, tá? Não, minto, com a terceira, porque ela pergunta de múltiplos, é uma questão que exige um pouco de raciocínio, você tem que pensar um pouco. Porque, observa bem a questão 4. Encontre o termo geral da PA. Poxa, ele quer o termo geral, eu não tenho o último termo, certo? Ela vai ser em forma de fórmula.
tá bom? Quando você for dar a resposta, vai ficar algumas letrinhas aí sobrando. Ela é uma questão interessante, tá aí para vocês tentarem encontrar. Ele quer o termo geral dessa PA. A questão 5, calcule o oitavo termo da progressão. Nossa, dá para fazer que nem essa daqui, né? Dá para colocar os tracinhos e tal e encontrar o oitavo termo. Temos 3 deles já aqui, né? Então faltam mais 5. Se você descobrir a razão aqui, você encontra esse oitavo termo sem fazer nenhuma continha mais complicada. A questão 4, como eu já repeti, ela vai ser em forma de fórmula. Ele quer o termo geral, ele quer tipo, a n vai ser igual a x, mas não sei quanto. Vou deixar essa daqui para vocês pensarem mais um pouco sobre ela. Já a questão 3, tudo bem aqui com a questão 3. Vou fazer uma parecida, já que ele quer os múltiplos. Presta bem atenção. Sendo que as próximas questões que nós vamos ver, tá? A gente vai ver sobre soma, e aí a gente vai ver umas questões contextualizadas. Até lá, olha só, vou fazer uma parecida. Aqui ele quer os números múltiplos de 3 entre 10 e 95. Aqui na minha, eu vou querer saber quem são os múltiplos de 4. Vou botar assim, múltiplos. Eu vou querer saber aqui os múltiplos de 4 entre... Aí eu vou colocar aqui os números entre, sei lá, entre 11 e 2021. Pronto. Quantos múltiplos de 4 existem entre 11 e 2021? Mais ou menos essa pergunta que ele faz aqui, né? Só que com isso, quantos múltiplos? Só que no caso com 3, né? Múltiplos de 3 entre 10 e 95. Ok, então vamos para cá, né? Ele quer os múltiplos de 4. O que é um múltiplo? Qualquer número que seja multiplicado por 4. Em outras palavras, melhor dizendo, qualquer número que seja divisível por 4. Por exemplo, 4 é um múltiplo de 4, pois 4 vezes 1 é 4. Olha, 8 é um múltiplo de 4, pois 4 vezes 2 é 8. 9 não é um múltiplo de 4, pois 9 não é divisível por 4. Nem 10, nem 11. Mas 12 é. 12 é um múltiplo de 4, pois 4 vezes 3 é 12. Sacaram? Só que nessa pergunta aqui, quais são os múltiplos entre 11 e 2021? O 4 está fora e o 8 está fora, embora sejam múltiplos também. Por quê? Porque eu quero entre o 11, 4 e 8 estão abaixo de 11, então não entram. Mas você perceba, ó, 4, nós temos o 1, nós temos o 2, aqui nós temos o 3. Então, o menor número que está entre 11 e 2021, que é dividido por 4, é 12. Tá? O menor múltiplo de 4, que está entre 11 e 2021. Eu volto a repetir, você não pode pegar 4, você não pode pegar 8, embora sejam divisíveis por 4, porque tanto 4 como 8 estão abaixo de 11, eles não estão nessa lista. O primeiro número que está dentro dessa lista, dentro dessa condição, é o 12. Professor, e o 16? O 16 também está, só que o 16 já não é mais o seu primeiro termo, ok? Em outras palavras, vamos colocar aqui, vamos colocar os primeiros termos dessa PA, tá bom? Olha só, o 11 eu sei que não é, eu vou deixar ele pretinho, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho o meu, provavelmente, pode ser meu primeiro termo, pode não ser. Eu já sei que 11 não pode ser considerado meu primeiro termo, porque ele não é múltiplo de 4, tá bom? Os termos que vão fazer parte aqui vão ser os de azuis que eu estou colocando, tá? Aí a pergunta que surge e o último termo lá, 2021?
ele é múltiplo de 4? Bom, para ele ser considerado membro, para ele ser considerado um número que pertence a essa PA, ele tem que ser divisível por 4. Se ele for divisível por 4, beleza. Vamos lá, vamos dar uma olhada se 2021 é múltiplo de 4. Se ele for múltiplo de 4, ele está incluído na conta, ele passa a ser o nosso último termo. Se ele não for divisível por 4, ele não é o último termo, portanto, teremos que encontrar este último termo, que é tudo nessa continha aqui de divisão, tá bom? Vamos pegar o 20 aqui. 5 vezes 4, 20 para 20 nada, ó, baixa esse 2, não dá. Aí baixa um 0 aqui, ó. Ah, não dá, ó, porque o próximo número multiplicado por 4, que dê 21 chegue perto, é o próprio 5. 5 vezes 4, 20 para 21, sobrou o resto, 1. Então, 2021 não é divisível por 4, portanto, ele não faz parte da PA. Tudo bem, ele não faz parte da PA, mas existe um último número antes dele que vai fazer parte da PA e que é múltiplo de 4. Quem é esse número? Ora bolas, é 2020. Ou então só é você pegar aqui os 505, ó, e multiplicar por 4. Ó. 4 vezes 5, 20. Vão 2 aqui, né? Ó. Vão 2 aqui em cima. 4 vezes nada, nada, baixa o 2. 4 vezes 5, 20. Tá aqui, é 2020. Poxa vida, quem imagina, né, que 2020 é que é o nosso verdadeiro, ó, 2020, vou colocar ele aqui de vermelho, 2020 é o nosso último termo e não 2021. Por quê? Porque 2021 não é múltiplo de 4. Ele é só uma barreira. Ó. Eu quero os seguintes números. Eu quero os números entre esse, o 11 e o 2021 poderiam fazer parte desta PA se eles fossem divisíveis por 4, mas não são. Então, veja que nessa PA não é dado o primeiro termo nem o último termo. Você tem que concluir isso. Pode ser ou pode não ser. Neste caso, não é. Ah, professor, e quem é meu primeiro termo, então? Se lembra que é o 12? O 12 é o primeiro número entre 11 e 2021, que é múltiplo de 4. 4 não pode ser porque está antes de 11. 8 também não pode ser porque está antes de 11. O 12 pode ser, é o nosso primeiro. Pronto, olha só, eu tenho aqui o meu primeiro termo, o A1. Eu tenho o meu último termo, que é o AN. Eu tenho o meu último termo, que é o AN. Agora, eu não tenho justamente a quantidade de termos. Eu não sei N. Eu não sei quantos termos múltiplos de 4 eu tenho entre 11 e 2021. Ora, a forma de fazer a conta é semelhante à que nós fizemos aqui atrás, tá? Beleza? Vamos pegar aqui a formulazinha, trazer mais para cá. A gente já conhece a fórmula, não é? A gente sabe que AN é igual a A1 não 0, é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A razão é o próprio 4, né, pessoal? Ó, perceba, se o meu primeiro termo é 12 e ele é múltiplo de 4, pense bem, ora bolas, 4 vezes 3 é 12, beleza? Qual o próximo número, né? Você tem, assim, ó, você tem, que são os múltiplos de 4, ó, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16. Então, o 12 é o primeiro termo e o 16 é o nosso segundo termo. Observe como 16 menos 12 dá 4. Aí veja que o 4 vezes 5 é 20. Mas observe que o 20 menos 16 também dá 4. Ele está variando de 4 em 4. Por isso que ele é um múltiplo. Tá bom? Então a gente conhece a razão.
A razão é o 4. Fazendo aqui as continhas, nós temos o último termo, não é 2021 não, tá? Pois 2021 não faz parte dos múltiplos de 4. O último termo é 2020. Eu escrevo aqui 2020, vai ser igual ao meu primeiro termo, que é 12, mais n, que é o que eu quero saber, menos 1, vezes a razão, que é 4. Olha só, vou repetir aqui o meu 2020, que vai ser igual a 12, e vou fazer essa continha aqui de distributividade. 4 vezes n é 4n, e 4 vezes menos 1 é menos 4. Ó, aconteceu aquela situação que eu estava falando há pouco. Vou repetir aqui meu 2020. Olha só, esses caras são termos semelhantes, o 12 e o menos 4. Posso fazer continha com eles, né? 12 menos 4 são 8. Eu tenho 8 aqui, mais 4n. Repare que o sinal do 12, que é positivo, é maior que o sinal do 4, que é negativo. Sinais diferentes, você subtrai, dá o sinal do maior módulo. A partir desse momento, vou jogar o 8 para esse lado, ele vai mudar de sinal, né? A gente vai ter 2020 menos 8 igual a 4n. 2020 menos 8 vai dar 2012, não é? Ó, 2012, que é igual a 4n. Aqui você pode inverter as posições sem prejuízo de sinal. E aí a gente divide ambos os termos por 4, né? Ou você pode passar o 4 para baixo de 2012. N vai ser igual, então, a 2012, que já está lá, e esse 4 vem aqui para baixo, tá? Sobre 4. N vai ser igual. Com certeza, 2012 é divisível por 4, porque este N só admite número inteiro, só admite número inteiro positivo. Vamos pegar por 4, né? Vamos pegar o 20 ali, que vai dar 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Ó, baixa o 1, não dá. Baixa o 12 também, né? Vem um 0 aqui, um número multiplicado por 4 para que dê 12. 3. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Então vejam aí que eu tenho 503. 503 o quê? 503 números divisíveis por 4 entre 0, entre 11 e 2021. Olha só como é que faz essa continha. Em outra oportunidade, nós vamos ver o somatório. E se eu somar esses números, qual é o resultado desse somatório? Qual é o resultado de 12 mais 16 mais 20? O próximo termo aqui não seria 20, né? Mais 24, que seria o próximo termo aqui, que ele está variando de 4 em 4, até chegar em 2020. Qual seria o somatório? Isso é o tema de nossa próxima aula, que será presencial, tá? Só para finalizar, né? A primeira questão, parecidíssima com a quarta questão, perdão, com a terceira questão. A diferença é que a terceira questão você tem que pensar mais um pouco, né? Você tem que descobrir quem é o primeiro termo e o último termo. Observe, por exemplo, que 10 não serve como primeiro termo de 3, pois 10 não é divisível por 3. Mesma coisa você vai fazer com 95. Vai ver se o 95 é divisível por 3. Se não for, você vai achar o número mais próximo de 95 que seja divisível por 3. Que é muito fácil de você fazer, né? Se você analisar aqui no exemplo, você observe que eu peguei o 2021 dividi por 4, verifiquei que o resultado é 505, mas sobrou o resto. Então, 2021 não é divisível por 4. Mas eu posso saber o número que está mais próximo de 2021, que é divisível por 4. Esse número seria o nosso último número. É só você pegar o resultado, sem o resto, e multiplicar por 4. Descobrimos que era 2020. O resultado não ia mudar em nada, tá, pessoal? Se ao invés de 2021 aqui, fosse 2022 ou fosse 2023. Não ia mudar nada. Iria mudar se fosse 2024, pois aí sim, 2024 já seria um múltiplo de 4
e aí ele passaria a ser o último termo, o que não acontece nesse caso. Eu espero que essa aula tenha esclarecido mais algumas coisas, tenha esclarecido como é que essas questões funcionam, tá bom? Para ajudar vocês a resolverem. Então, vou interromper aqui, dar um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.